Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Seja bem-vindo a esta live do dia 23 de julho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos aqui para te louvar e para te adorar, como Criador dos céus e da terra. O teu povo, os santos do Altíssimo, te buscam, te pedem, te imploram o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abre a nossa mente para a compreensão da mensagem profética sobre os 144 mil. Pai querido, obrigado pelas revelações que Jesus Cristo nos fez através do Apocalipse. Que o Senhor nos revele mais da tua verdade preciosa e cristalina, da tua verdade presente. Dá-nos a tua bênção neste momento, ao abrirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos dar sequência a esta série Desvendando o Apocalipse. Nós já estudamos com vocês sobre o capítulo 13 de Apocalipse. Hoje vamos estudar a primeira parte de Apocalipse, capítulo 14. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, Apocalipse, capítulo 14. No capítulo 13, vocês viram que existe aqui um poder na terra, um poder satânico, identificado pela besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, e que ambas as bestas, a do mar e a da terra, recebem poder do dragão. O dragão dá suporte, está por trás da besta que subiu do mar e da besta que subiu da terra. Satanás, o dragão, a besta que subiu do mar, o poder papal, a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, o protestantismo apostatado. Eles se unem para o domínio mundial. E queridos, logo após o capítulo 13, Deus nos revela o grupo de filhos de Deus, os santos do Altíssimo, que ousam permanecer em pé na presença de Deus e não se curvar diante desta trindade pagã, desta trindade demoníaca, representada aqui pelo dragão, pela besta do mar e pela besta da terra. Quem são estes que Deus escolheu, que Deus capacitou, derramando o Espírito Santo sobre eles? Quem são estes que não se dobrarão diante deste poder satânico? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ver aqui o verso 1. Leia comigo. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Queridos, com Jesus Cristo, o Cordeiro, João viu 144 mil no monte de Sião. E aqui diz, e em suas testas tinham escrito o nome dele, o nome de Jesus, e o nome de seu Pai. Ter o nome de Jesus escrito na nossa testa, ter o nome do nosso Pai. Queridos, este é o nosso anseio. Esta é a minha oração diária. Eu digo assim nas minhas orações diariamente. Escreve na minha testa, Senhor, santidade ao Senhor, o nome do meu Pai, o teu nome Jesus Cristo, a Nova Jerusalém. Este é o meu desejo. Quando você pede, quando você busca, quando você implora, e Deus vê que isto é prioridade na sua vida, ter na sua testa inscrito santidade ao Senhor, e o nome do seu Pai, e o nome de Jesus Cristo, e o seu destino, que é a Nova Jerusalém, quando você demonstra através de orações constantes e diárias, buscando e pedindo, Deus, através do Espírito Santo, escreverá na sua testa. Deus, através do Espírito Santo, dará para você a mente de Jesus, o caráter de Jesus,
porque o nome de Deus na nossa testa é a implantação do caráter de Jesus em você e em mim. Aquele fruto do Espírito Santo mencionado pelo apóstolo Paulo em Gálatas, queridos, o fruto do Espírito Santo traz todos os traços de caráter de Jesus. O amor, a bondade, a longanimidade. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Abra a sua Bíblia aqui em Gálatas, vamos ler aqui sobre o fruto do Espírito Santo. Aqui nós lemos Gálatas capítulo 5, vamos ver então o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estes são os traços de caráter de Jesus que o Espírito Santo gravará em você. Queridos, os santos do Altíssimo, representado aqui em Apocalipse 14, pelos 144.000, este fiel remanescente, quando eu falo fiel remanescente, eu não estou falando da totalidade da igreja de Laodiceia, porque a totalidade da igreja de Laodiceia, a profecia mostra que ela é morna, é comprometida com o mundo, é comprometida com Roma. Laodiceia está comprometida com Roma, está submissa a Roma. Mas Deus tem um fiel remanescente dentro de Laodiceia, que não se dobrou diante de Roma e que vai receber o nome do Pai e o nome do seu Filho, Jesus Cristo, na testa. E neles estará escrito santidade ao Senhor. Porque eles têm a mente de Jesus Cristo. Eles têm o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus. Eles, a profecia diz, estarão colados em Jesus. Onde Jesus for, eles irão. Porque João os viu no Monte de Sião, juntamente com Jesus Cristo. E quantos são estes que João viu no Monte de Sião com Jesus Cristo? A Bíblia diz 144.000. Queridos, muitos me perguntam, pastor, 144.000 são realmente 144.000? Ou 144.000 representa uma multidão, podem ser 2 milhões ou 3 milhões de salvos? Queridos, quando a Bíblia fala o número 6, quer dizer exatamente 6. Quando a Bíblia fala o número 7, quer dizer exatamente o número 7. Quando a Bíblia fala que a Nova Jerusalém tem 12 portas, quer dizer que realmente a cidade da Nova Jerusalém tem 12 portas. Quando fala dos 24 anciãos assentados sobre os tronos, lá no santuário celestial, participando com Jesus Cristo do juízo celestial, isso está lá em Apocalipse 4, são 24 anciãos, não são 25. Queridos, quando Deus fala 144.000, são 144.000. Como é que eu vou falar para você que 144.000 não são 144.000? Eu estaria falando contra a Bíblia. Para Deus, os números são literais. Os números na Bíblia, eles têm simbolismos. Simbolismos. Assim como o número 6 representa o poder humano que se levanta contra Deus, o número 7 representa Deus em sua perfeição como Criador dos céus e da terra. Queridos, mas os números na Bíblia, eles são literais. Portanto, queridos, 144.000 são as primícias. É o povo de Deus incumbido de pregar as 3 mensagens angélicas. Porque aqui em Apocalipse 14 não fala somente 144.000. Não, queridos. Aqui dá todas as características e as qualidades de caráter destes 144.000. E mais, no capítulo 14 dá também o sermão que os 144.000 pregarão, ousarão pregar esta mensagem impopular para a conversão da grande multidão. Mas, queridos, os 144.000 não são os únicos salvos vivos na volta de Jesus. Nós
após o fechamento da porta da graça, nós vamos ter na terra o grupo dos 144 mil, primícias dos salvos vivos, mas vamos ter também o quê? Uma grande seara, uma grande multidão de salvos vivos. E a grande seara de salvos vivos vão atravessar pela angústia, a grande angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça, mas esta grande multidão convertida, esta grande multidão que veio de Babilônia, não estará sozinha, desorientada. Deus tem seus líderes espirituais na pessoa dos 144 mil, que são os líderes ungidos por Deus para liderar esta grande multidão. Queridos, esta grande multidão tem muito a aprender e muito a desaprender. E aquilo que nós tivemos tempo, meses e anos para aprender, dia após dia, esta grande multidão convertida na hora undécima, eles terão que aprender em poucos meses. Mas Deus escolheu este grupo especial dos 144 mil para pregarem a mensagem dos 3 anjos. O último convite de Deus, o último apelo de Deus para a conversão da grande multidão. E eles pregam. E a grande multidão sai de Babilônia, cumprindo o chamado de Deus. Sai dela, povo meu, e se une aos que guardam os mandamentos de Deus. Queridos, a grande multidão de salvos, representada pela multidão que sai de Babilônia, mais os 144 mil, este grupo seleto, escolhido por Deus e batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, eles atravessam juntos o período da angústia de Jacó, mas eles permanecerão firmes, em pé, na presença de Deus, tendo o nome do Pai escrito nas suas testas, tendo o nome de Jesus escrito nas suas testas, tendo o caráter de Jesus implantado neles. Quando eles forem selados pelo selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o sábado, mas este é o sinal visível. Porém, o selo do Deus vivo tem um sinal invisível, que é o caráter de Cristo implantado em você. Quando o selo do Deus vivo for implantado no povo de Deus, então, queridos, o caráter de Deus será implantado em você. Você pensa como Jesus, age como Jesus, sente como Jesus Cristo e viverá na presença de Deus sem pecar pecados conscientes, pecados familiares, pecados acariciados. Eles romperam com o pecado e vão viver à vista de um Deus santo. Após o fechamento da porta da graça, vão viver à vista de um Deus santo sem um intercessor no céu, porque eles não mais vivem na prática de pecados conscientes. A natureza pecaminosa foi suplantada. Ela existe, mas não domina a vida deles. Ela existe, mas ela será destruída. A natureza pecaminosa será destruída. Na volta de Jesus Cristo, o corpo mortal será revestido da imortalidade e o corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade. Então, não mais teremos esta natureza carnal, pecaminosa. Mas, queridos, o povo santo de Deus, embora ainda com corpos mortais, ainda com a natureza pecaminosa, eles vivem para agradar a Deus. São batizados pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que os conduz, é o Espírito Santo que os guia, é o Espírito Santo que orienta as decisões deles e cria neles repulsa ao pecado, aversão ao pecado. O pecado se torna ofensivo aos santos do Altíssimo. Queridos, a Bíblia diz que os 144 mil, eles têm o caráter de Deus implantado neles, porque o nome do Pai e o nome do Filho está escrito na testa deles. Agora aqui em Apocalipse 14, verso 2, diz assim: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes, e dos anciãos, que são 24 anciãos.
e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. João, em visão, viu os 144.000, eles cantando o cântico do Cordeiro. Um cântico novo é o cântico do Cordeiro, é o cântico da vitória sobre o pecado. Queridos, por que a Bíblia diz, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra? O cântico do Cordeiro é o cântico da vitória sobre o pecado. É o cântico da experiência que eles tiveram. E ninguém teve uma experiência semelhante à dos 144.000. Por isso eles cantam o cântico do Cordeiro de uma forma diferente. A grande multidão também vai cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Porém, queridos, ninguém poderá cantar como os 144.000, porque ninguém teve a experiência dos 144.000. Mas para que você entenda que todos vão cantar o cântico da vitória, você pode ler também Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15 menciona, nós lemos aqui o verso 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Percebam que aqui no capítulo 15, verso 2, está mostrando toda a multidão, todos os salvos. Eles todos cantarão o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, que é o cântico da vitória sobre o pecado. Porém, queridos, no capítulo 14, no verso 3, diz que ninguém poderá cantar como os 144.000 cantam, porque ninguém teve a experiência deles. Portanto, nós podemos ver aqui, em Apocalipse 14, versos 1 até o verso 5, os 144.000. E no capítulo 15, verso 2 e 3, nós vemos aqui todos os salvos, incluindo toda a multidão de salvos. Queridos, aqui em Apocalipse 14, verso 4, leia comigo, Apocalipse 14, verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Os 144.000, uma vez que eles abraçaram a Jesus como Salvador, uma vez que eles conheceram a verdade, abraçaram a verdade, romperam com Babilônia, deram as costas para a Babilônia, eles não estão mais enfeitiçados pelas festas juninas. Queridos, os 144.000 romperam com Babilônia. Eles não adoram o sol. Eles não celebram as festas católicas. Eles não celebram as festas pagãs. Existem várias festas pagãs. Festa junina, festa natalina, tudo é festa pagã que vem de Babilônia. Os 144.000 não estão contaminados com mulheres. Ou seja, eles são esposa de Jesus Cristo. Eles não querem nada com Babilônia. Não estão contaminados com mulheres. E aqui diz o verso 4, porque são virgens, são puros. Isso não significa que eles tenham nascido na igreja adventista, não. Não precisa ter nascido na igreja adventista. Meu querido, uma vez que você aceita Jesus Cristo, venha de onde vier e tenha vivido a vida errada como viveu. Mas no momento em que você aceitou a Jesus como Salvador e você abraçou esta verdade preciosa e você então deu as costas para a Babilônia, você pode ser contado como um membro dos 144.000. Quando você realmente decide viver a verdade que Deus te deu. Deus não leva em conta a sua vida passada, o tempo da ignorância, o tempo em que você adorava Baal, adorava o sol. Deus não leva em conta. Uma vez que você se arrependeu e aceitou a Jesus como Salvador e foi gerado como uma nova criatura, gerado pelo Espírito Santo, você aos olhos de Deus é virgem. E você pode pertencer ao grupo dos 144.000, ou você pode pertencer ao grande grupo da seara dos salvos vivos. Deus quer salvar
um grande número de filhos e filhas. Por isso a Bíblia está mostrando a grande seara de salvos vivos. A Bíblia não fala somente das primícias. Eu quero convidar você para que leia comigo capítulo 14, verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Ou seja, os 144 mil terão privilégios especiais no novo céu e na nova terra, porque eles seguirão o Cordeiro por onde quer que ele vai. Aleluia! Deus sempre teve uma classe especial, queridos. No Antigo Testamento, primeiramente, os patriarcas eram os que representavam Deus. Depois, Deus teve a tribo de Levi. Depois, no Novo Testamento, Deus teve os apóstolos. E agora Deus tem os seus pastores. Mas na nova terra, queridos, no novo céu e na nova terra, Deus tem uma classe especial que cuidará do serviço santo. O santo serviço será liderado pelos 144 mil. No livro Atos dos Apóstolos, a serva de Deus fala que eles têm um santo serviço. Queridos, aqui diz, estes são os que dentre os homens, Apocalipse 14, verso 4, finalzinho, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. A Bíblia é muito clara, queridos, quando fala que os 144 mil foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E para entendermos o que são primícias, nós temos que conhecer um pouco da doutrina do santuário. A doutrina do santuário terrestre explica que no santuário terrestre existiam 7 festas. A primeira festa no santuário terrestre, você pode abrir a sua Bíblia, em Levítico capítulo 23. Aqui em Levítico capítulo 23 fala que a primeira festa no santuário terrestre era a festa da Páscoa, realizada no dia 14 de Nisan, o primeiro mês do calendário judeu. A segunda festa no santuário terrestre era a festa dos pães asmos, que começava no dia 15 do primeiro mês, mês de Nisan, e durava 7 dias. E a terceira festa, então, no verso 9 de Levítico 23, diz que a terceira festa era a festa das primícias, que era exatamente no dia 16 de Nisan. E a quarta festa era a festa do Pentecostes. E a quinta festa era a festa das trombetas, dia 1º do 7º mês. E a sexta festa, a festa da expiação, que era no dia 10 do 7º mês. E a última festa, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, que era no dia 15 do 7º mês. Queridos, aqui você pode ver as 7 festas do santuário terrestre. Para entendermos o que são primícias, nós temos que entender como era a festa das primícias. Quando Israel plantava, quando o povo de Deus, antes de colher a seara, quando a seara estava madura, antes de colher a seara, eles colhiam os melhores frutos chamados de primícias. Primícias eram os melhores frutos da seara. Eles eram colhidos, eles faziam aqueles molhos, aqueles feixes, e traziam e consagravam a Deus no santuário. As primícias eram consagradas a Deus no dia 16 de Nisan. Portanto, meus queridos, quando as primícias no dia 16 eram consagradas a Deus, elas representavam a seara. Se as primícias eram santas, a seara também era santa. Isso você pode ler em Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, o capítulo 11. Romanos capítulo 11, nós lemos no verso 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. As primícias consagradas a Deus no dia 16 representavam a seara. Ambas eram santas ao Senhor, eram abençoadas. Porém, as primícias eram usadas unicamente para o serviço santo. Queridos, os 144 mil são primícias, mas eles não são os únicos salvos. Os 144 mil representam a grande seara de salvos vivos. A grande seara de salvos vivos está revelada aqui em Apocalipse capítulo 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7.
Aqui nós encontramos, primeiramente no capítulo 7 de Apocalipse, nós vemos os 144 mil. Leia comigo, Apocalipse 7 e o verso 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil. São os primeiros a serem assinalados, selados pelo selo do Deus vivo, e selados pela chuva serôdia do Espírito Santo, e selados, queridos, pelo caráter de Cristo implantado neles. Mas não são os únicos salvos, porque aqui em Apocalipse 7, verso 9, nós lemos: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos com palmas nas suas mãos. Assim como em Apocalipse 14 fala dos 144 mil, e lá no capítulo 15 de Apocalipse, verso 2 e verso 3, fala da grande multidão, todos cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Também, queridos, aqui no capítulo 7 de Apocalipse, primeiro fala dos 144 mil, os primeiros a serem selados. E então no capítulo 7, verso 9, fala da grande multidão que ninguém podia contar. Queridos, aqui nós temos as primícias e temos a seara. As primícias dos salvos vivos são os 144 mil. Mas a seara dos salvos vivos é esta multidão que ninguém podia contar. Aleluia! Porque é grande a multidão que ouvirá o chamado de Deus: sai dela, povo meu, e vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Meus queridos, assim como a Bíblia nos fala das primícias dos mortos, fala também da seara dos mortos. As primícias dos mortos na Bíblia é Jesus Cristo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler aqui sobre as primícias dos mortos. Quem são as primícias dos mortos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler então o verso 20. Verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo é as primícias dos que dormem. Queridos, aqui diz o verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo as primícias dos mortos. Mas Jesus Cristo não ressuscitou sozinho. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 27 e o verso 51 em diante. Mateus capítulo 27, verso 51 em diante. Diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus não ressuscitou sozinho. Quando Jesus ressuscitou, ele trouxe com ele dos sepulcros uma multidão de salvos glorificados, que se uniram com Jesus Cristo como primícias dos mortos. As primícias dos mortos foram ressuscitadas exatamente no dia 16 de Nisan do ano 31. No dia da ressurreição de Jesus, ressuscitou com ele também uma multidão de santos glorificados. As primícias dos mortos, que ascenderam com Jesus para o céu, já estão no céu, queridos. E a seara dos mortos? A seara dos salvos mortos está esperando a segunda vinda de Jesus Cristo. E então eles serão ressuscitados, glorificados. Por isso a Bíblia mostra, queridos, as primícias dos mortos, que já estão no céu com Jesus Cristo, e também a seara dos mortos, que será ressuscitada na volta de Jesus.
E agora a Bíblia fala que os 144 mil são primícias. Mas são primícias não dos mortos, porque os 144 mil nunca vão morrer. Os 144 mil permanecerão vivos até a volta de Jesus, queridos. Não passarão pela experiência da morte. Por isso são primícias dos vivos. Vamos ler novamente Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, vamos ler agora o finalzinho do verso 4. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. São primícias dos vivos. Então, isso implica na existência de uma seara de salvos vivos. Qual é a seara dos salvos vivos? A grande multidão dos conversos da última hora, queridos. Os conversos da hora undécima. São milhões e milhões que vão ouvir a voz de Deus chamando: sai dela, povo meu. Os 144 mil proclamarão esta mensagem de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Eles proclamarão as 3 mensagens angélicas. E a grande multidão vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. E aí nós teremos então as primícias dos salvos vivos, os 144 mil, e a grande multidão dos salvos vivos, a grande multidão que veio de Babilônia. Todos serão batizados pelo Espírito Santo. Todos receberão o caráter e a mente de Jesus Cristo. Queridos, aqui diz, Apocalipse 14, verso 5, e na sua boca não se achou engano. Os 144 mil, eles não enganam. Eles são transparentes, eles são honestos. Os 144 mil, eles têm um linguajar sincero. O linguajar deles é sim, sim, não, não. Eles não ficam em cima do muro. Eles assumem uma posição ao lado de Cristo. Eles rompem com os pecados conscientes e conhecidos. E eles se santificam. Eles estão no processo da santificação. Eles estão sendo batizados pelo Espírito Santo cada dia. Na sua boca não se achou engano. Porque são irrepreensíveis diante de Deus. Eles aprenderam a viver sem a prática de pecados conhecidos. É possível, queridos, romper com os pecados conhecidos. É possível, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vencer o pecado. Por que não podemos vencer o pecado? Se o pecado é Satanás. E Jesus Cristo venceu. E ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Queridos, a vitória de Jesus Cristo é nossa. Nossa mente tem que ser consagrada a Jesus. E o pecado se tornará repulsivo a você e a mim. O pecado se torna ofensivo a você e a mim. Porque nós queremos o céu. Nós queremos a santidade do nosso Pai. Porque Ele é santo e nós queremos a santidade que vem dele. Queridos, Deus quer colocar em você o selo do Deus vivo. Deus quer colocar em você a mente e o caráter de Jesus. Deus quer batizar você com a chuva serôdia do Espírito Santo. Mas nós temos que confessar os nossos pecados acariciados, romper com os pecados conscientes e viver à vista de um Deus, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Faça-se a tua vontade na minha vida. Usa-me como teu instrumento. Escreve na minha testa o teu nome, Pai. O teu nome, Jesus Cristo. E o meu destino, a nova Jerusalém. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Jesus Cristo deu para os 144 mil este caráter que é dele. E é o Espírito Santo que nos comunica o caráter de Jesus. Mas Jesus Cristo deu também para os 144 mil um sermão para ser pregado, para ser anunciado ao mundo. E este sermão está em Apocalipse 14, verso 6 até o verso 13. Será o tema da próxima live. O sermão que será pregado ao mundo inteiro por esse grupo chamado os 144 mil. Queridos, eu deixo com vocês o apelo do meu Deus, o apelo do meu Jesus Cristo. Consagre-se a Ele.
Busque diariamente o batismo do Espírito Santo. Não se acomode com os seus defeitos de caráter. Não pense que os defeitos e os vícios e os maus hábitos não podem ser vencidos. Em Jesus Cristo você pode ter a vitória sobre todas as tendências pecaminosas herdadas e cultivadas. Jesus Cristo nos dá uma completa vitória. Nós que vivemos nesta última geração, nós somos chamados por Deus para representar Jesus Cristo, para ser o rosto de Jesus Cristo, para mostrarmos Jesus ao mundo, e o Espírito Santo será derramado de uma forma poderosa sobre o povo de Deus. A chuva serôdia nunca foi derramada antes, mas ela está reservada para hoje, para agora, para você. Mas você precisa buscar e pedir, e Deus vai derramar sobre você o Espírito Santo, em forma de chuva temporã e chuva serôdia. Este é o meu desejo, este é o meu apelo. Eu deixo com você esta bênção, esta mensagem, este convite do nosso Pai Celestial. Eu deixo com você, meu querido irmão e minha querida irmã, eu deixo com você a paz que só Jesus pode dar. Amém, Senhor.